Ei, Rafael, querido, Eliana, Santiago, Nazarian, como vão vocês, queridos? Tudo bem? Já está no ar, gente, acorda aí, entrou no ar. Olha, Afonso, eu confesso que vendo aqui essa mesa dá vontade de abraçar vocês todos. São todos amigos queridos. Gente, que tempos loucos, né? Queria muito que vocês três estivessem aqui comigo, nesse grande hotel. Eu estou aqui sozinho, como vocês podem ver aqui atrás. Está dando para ver aí? Não sei se está dando para ver. Tem um auditório vazio, é o teatro, é o Cine Teatro Tiradentes, onde, em outras edições, vocês dois estiveram aqui comigo. Quer dizer, eu não sei se o quarto do Santiago estava alagado nessa época, acho que sim, né? Bem, vamos começar. Eu queria primeiro dizer que estamos aqui, uma equipe de 25 pessoas, todas de vídeo, para fazer essa mágica, que é transformar um festival literário desde o dia 28, quarta-feira, até hoje, domingo, às 21 horas, em um fluxo contínuo de 24 horas, onde, durante o dia, existe a programação ao vivo e pré-gravada, para suportar o streaming, e à noite a gente repete as edições, as 8 edições anteriores, para compor essa programação inteira que a gente inventou. Porque esse é um momento de total reinvenção e invenção, né? Eu vacilei várias vezes em fazer ou não fazer esse festival, vi vários festivais, inclusive o de Frankfurt, desisti de fazer uma edição ao vivo como essa que a gente está fazendo, porque não é fácil. Atrás, aqui, eu estou olhando aqui para uma ilha de edição de um monte de computadores, um monte de gente mexendo. É uma coisa muito complicada. Não é TV ao vivo, é bem diferente, né, a natureza dessa transmissão pilotada por redes sociais, YouTube e Facebook. É importante afirmar também que estamos aqui cumprindo todos os protocolos de segurança da Covid exigido pela OMS, todo mundo testado, todo mundo confinado, trabalhando só entre si, apesar de que o hotel está funcionando 50% de capacidade, nós estamos aqui na nossa bolha para produzir esse festival com muita vontade de colaborar com as pessoas que estão em casa. Esse eu acho que foi o grande norte que a gente tomou ao fazer essa decisão. Então, assim, carregado de afeto, a gente recebe vocês. Tá? Eu queria pedir... Obrigado. Eliana... Obrigada. Eliana... E tem que dizer que muito bom que você seguiu em frente, reinventou o festival e topou fazer a versão online. Muito legal, acho importante. Eu estou muito feliz, eu acho que o retorno das pessoas está sendo muito, muito legal. E vocês que são amigos há tanto tempo, transmitem, me dão esse retorno e essa energia boa que eu estou aqui fazendo isso para todo mundo. Eu queria começar com você, Eliana, eu acho que assim, vamos fazer uma atualizada. Sabe assim, o currículo de vocês, tudo que vocês já fizeram, estão fazendo, está sendo postado ali na aba do YouTube, então não tem tanto problema de ficar fazendo currículos nem nada. Eu queria dar uma atualizada. Eliana, conta pra gente o que você está fazendo, como você está se sentindo, como é que está a sua vida agora, como é que você está atravessando essa pandemia? Olha, rapaz, eu vou te contar, que desafio, né? Que difícil. No início foi muito terrível, mas agora a gente já meio que tem que seguir em frente, né? Então, a gente foi aí construindo estratégias de sobrevivência e de criação também. A gente não pode deixar de criar e de aproveitar também alguma coisa desse momento para colocar isso como um testemunho do próprio tempo, porque como tudo vai passar e o que a gente produziu, o que a gente escreveu, o que a gente criar, vai ficar aí para gerações futuras saberem exatamente como é que foi isso tudo que a gente atravessou em 2020. Então, eu lancei esse ano, e de repente eu me vi assim, numa produção feérica. Eu lancei esse ano Nada Digo de Ti Quem Te Não Veja, que é um romance. Eu já tinha, né? Meu primeiro romance foi o Água de Barrela, depois, em 2018, teve o Crime do Caso Valongo, e agora eu lancei o Nada Digo de Ti Quem Te Não Veja.
participei de, sei lá, 5 ou 6 antologias aí de contos, fiz um monte de eventos, então uma produção bem grande, né? Que eu até eu parei para fazer esse inventário, eu não tinha me dado conta do tanto de coisa que eu consegui fazer esse ano, né? E aí já estou, obviamente, eu sou uma pessoa muito inquieta, né? E já estou trabalhando num monte de outras coisas e outras possibilidades e outras histórias, e outras estão aqui só na cabeça, mas é isso. E estou seguindo. Dá uma palhinha só do seu novo romance. Trata de quê? Então, Nada Digo de Ti, está aqui no cantinho. Mostra aí. Né? Tá aqui. Nada Digo de Ti, quem te não veja. Ele é um romance histórico, como os outros dois, e ele se passa no século XVIII, né? 1700 e tal. E ele tem umas coisas muito atuais, né? Muito up-to-date. A questão trans, tem toda a questão de fake news, uma legislação louca, que pune por absolutamente tudo, pessoas se escondendo, né? Não dizendo exatamente quem são, mas aí são forçadas a meio que sair dos armários, né? E tirar os esqueletos dos armários. Então, é uma trama assim, bem eletrizante, né? Tem várias viradas, várias loucuras. Eu fiquei um pouco com frio na barriga de lançar isso, né? Tem um mistério, óbvio, né? Tem um mistério aí, que é quem escreveu umas cartas anônimas que pode levar todo mundo para o fogo da Inquisição. Resumida a síntese, é isso. E eu fiquei com muito frio na barriga de escrever esse livro, né? Porque, enfim, eu achei que, a gente trazia algumas questões, mas nessa perspectiva do tempo, é sempre muito desafiador para que a gente não incorra num anacronismo aí muito terrível, né? Que é olhar um século com a mirada de outro, que é confundir os alhos com os bugalhos, enfim, e tudo muito delicado. Mas eu acho que deu certo, no final das contas. Está tendo uma receptividade, uma repercussão muito, muito bacana. E eu espero que todo mundo leia, né? E me deem notas, por favor. Porque isso é importante. Santiago Nazariano, meu querido. Queria estar aqui tomando caipirinha com você. Pois é. Dá uma atualizada aí, Santi. Inclusive, volta um pouquinho antes da pandemia, quando você decidiu publicar O Fé no Inferno, quando você decidiu publicar o livro, a sua coragem também de encarar livro a livro, como eu sei que você fez, você foi na mão, como sempre foi, né? Sua obra também, sua vida foi muito pautada pela sua iniciativa de tocar os livros à frente, de fazer os livros, de encarar a produção, desde viagens que você fez até montar o livro, a estrutura do livro, procurar a editora. Dá uma atualizada aí na sua vida agora nesse último ano para a gente, Santiago. Os livros destruíram minha vida pessoal, meus casamentos, acabaram com a minha renda, destruíram tudo. Não, eu lancei o Fé no Inferno, na verdade, bem no meio da pandemia, né? O livro era para sair em março, abril. Em abril, a Companhia das Letras segurou todos os lançamentos por causa da quarentena. Aí ele saiu em maio como e-book, depois saiu só como impressão sob demanda, e, enfim, agora está uma edição regular nas livrarias. É um romance que trata do genocídio armênio, porque eu sou de família armênia, né? E eu tinha essa dívida de contar essa história, né? de falar essa história dos armênios, mas eu nunca me considerava capaz. Em 2015 eu fui para a Armênia, fui com a minha mãe, a gente foi viajar e tal, foi uma viagem de turismo, mas a partir daí eu comecei a falar, acho que é a hora de eu contar essa história, né? Que é um tema espinhoso e desafiador. Eu precisava de uma maturidade como escritor mesmo para fazer, e mesmo assim, depois de lá em 2015 eu não me considerava capaz, então eu comecei a ler muito, né? Fazer a pesquisa mesmo. Foi o meu livro que mais exigiu pesquisa histórica, né? De ler sobre o genocídio, muitos relatos sobre eventos e tal. Então, é um romance passado em dois tempos, né? Em 1915 e 2017. A história é um cuidador de idosos que vai cuidar de um velho armênio, é um cuidador de idosos de ascendência indígena, homossexual, quer dizer, total segunda classe no Brasil, perseguido, minoria, né? Que passa por toda tem todo um histórico de intolerâncias.
e ele tem um histórico de cuidar de idosos. É um menino novo, de 22 anos, mas que vai cuidar de um idoso armênio. E o idoso dá um livro para ele e fala: por que você não lê um livro, já que você está aqui em casa, não sei muito o que fazer, porque é um idoso que está razoavelmente lúcido e independente, não precisa de tantos cuidados assim. Ele dá um livro para esse menino e o menino lê um livro passado em 1915, a história de uma criança tentando sobreviver durante o genocídio armênio na Primeira Guerra Mundial, né? Tentando sobreviver aos turcos, um armênio tentando sobreviver aos turcos. Então, tem a história do livro dentro do livro, e ele discute muito a história do genocídio com esse velho armênio e tal, e aí ele espelha a própria vida dele, as próprias perseguições que ele sofre como nativo no Brasil hoje em dia, como os armênios eram, né, no Império Otomano, homossexual, sendo uma minoria e tal. Então, é um livro que trata muito disso, de intolerância de minorias. Quer dizer, eu queria muito tratar do genocídio armênio, mas mostrar por que isso é relevante, o que tem de relevante nessa história ainda hoje em dia e o que ainda acontece hoje em dia, né? O que a gente pode ainda espelhar hoje em dia. De redação foram 4 anos, né? 4, 5 anos, mas pensando nesse livro muitos e muitos anos, né? Eu tenho a ideia de fazer um livro sobre genocídio há muito tempo, porque eu, obviamente, sou de família armênia e tal, mas de 2015 para cá que eu comecei mesmo a gestar e tal, e escrever. E daí saiu agora pela Companhia das Letras. Beleza. Rafa, a gente começa lá por aquela vez que você conheceu o Scott Turow, naquele jantar divertido que você me contou, a gente atualiza ou começa de trás para frente do Bom Dia Verônica? Decide. Você que manda. Eu faço como você quiser. Manda ver, porque você está vivendo um momento no qual a série está em plena ainda atividade, vamos dizer isso, né? E, ao mesmo tempo, tem livro, né? Produzindo o que você está escrevendo. Vamos de trás para frente. Fala de Bom Dia Verônica. Então, você sabe que eu sou um apaixonado por contar histórias, né? E o Nazarian também acompanhou isso desde o início da minha carreira. Ele é um querido amigo que também me incentiva muito a contar histórias e tal. E eu sempre tive esse desejo de contar histórias de todas as maneiras, na literatura, mas também no audiovisual, né? E é muito doido esse momento, né, que a gente está vivendo, triste, de pandemia e tal. E é engraçado como a gente projeta como vai ser, né? Eu estou trabalhando na série do Bom Dia Verônica, desde a venda do projeto para a Netflix, desenvolvimento do projeto, escrever, aí entrou a produtora, contratar os atores, no set de filmagem e tal. É um processo já de 3 anos. E é muito doido você lançar uma série que vai para 190 países, você estando todo mundo em casa, sabe? Em todos os meus delírios de queria quando a série saísse, essa hipótese não me ocorreu. Ao mesmo tempo, também foi nesse ano que eu fiz 30 anos, agora em setembro, e eu também 30 anos, fazer uma festa, encontrar os amigos e tal, vai ser muito bom. E também os 30 anos foram em casa, com as pessoas mais próximas, a família e tal. Então, a gente está vivendo um momento que tira da zona de conforto, né, assim. Mas, sem dúvida, também é uma alegria, um privilégio ter uma série sendo lançada pela Netflix, que alcança muita gente. E eu enxergo que é quase uma espécie de continuação do que eu já fazia com o meu trabalho na literatura, né? Que é a ideia de contar histórias que cheguem às pessoas e usar essas histórias não de maneira panfletária ou didática, porque eu acho isso chato, mas de uma maneira dramatúrgica, de discutir assuntos através das histórias, né? Uma coisa que eu já faço desde Cidas, com Dias Perfeitos, a mesma coisa, tratando de machismo, de relação obsessiva, passando por Jantar Secreto, que tem um fundo social muito forte, tem uma questão, uma provocação social muito forte. E o Bom Dia Verônica veio um pouco dessa vontade de fazer, primeiro, uma boa história, um Silêncio dos Inocentes brasileiro, seja uma clássica história de suspense investigativo, tem muito de Hitchcock, tem muito do noir também, e, ao mesmo tempo, usar a potência que tem uma história, uma narrativa, para discutir assuntos que me interessam. Então, o Bom Dia Verônica, o livro já fazia isso, mas a série, claro, por ser audiovisual, que alcança muito mais gente,
tem isso potencializado, traz uma discussão sobre violência doméstica, denuncia questões e tem erguido um debate muito legal. Assim, eu tenho ficado muito feliz assim, de ver, sei lá, o Me Too, por exemplo, entrou em contato falando, poxa, vamos fazer um trabalho juntos, vamos falar dessa situação, né? A violência doméstica, infelizmente, na pandemia já é um problema que sempre aconteceu, mas na pandemia ainda cresceu, foi potencializado pela situação de isolamento das famílias, dos casais. Então, cara, eu brinco que eu tô entre a alegria de ver tudo isso acontecer e a tristeza de estar longe dos amigos, de não poder estar celebrando com os leitores, com os amigos todo esse momento. Está escrevendo alguma coisa e já está pensando no próximo? Esses 3 anos foram só de mergulho? Com certeza, não. Eu no ano passado publiquei Uma Mulher no Escuro, né? Que é um livro de suspense mais tradicional, assim. Eu queria fazer um suspense psicológico tradicional, menos violento, porque eu vi muita gente falando, seus livros tem muita violência gráfica e tal. Eu falei, quero fazer um livro então com menos violência gráfica, para mostrar até para mim mesmo que não é uma muleta e que enfim, o que interessa é o personagem, a complexidade do personagem, a história. E agora, desde que começou a quarentena, bem, eu já passava o dia em casa escrevendo, né? Então, isso confesso que não mudou tanto. Mas é muito engraçado como eu tenho reparado que algumas coisas até eu passei a me conhecer melhor, sabe? Porque eu estava, sei lá, por exemplo, uma coisa que eu tinha vontade de fazer há muito tempo, que o nosso querido Pedro Bandeira me incentivava muito a fazer, que era um juvenil. O Nazarian também já recentemente também se arriscou nesse universo juvenil, uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer e acho muito legal. Eu aproveitei a início da quarentena para começar a escrever um romance juvenil. Além disso, estou escrevendo o meu próximo romance adulto, né? Então, eu gosto de contar várias histórias ao mesmo tempo, estou trabalhando em várias delas e espero que em breve elas cheguem aos leitores. Eliana, vamos lá falar um pouquinho do Diga. seu processo de criação. Você sempre busca no real histórias nas quais você possa ir para a ficção e transmitir. Fala um pouquinho dessa busca do real na construção dos seus romances. Pois então, bom, eu comecei, né, com uma história que é uma ficção, é a história ficcionalizada da minha própria família, né, do meu clã. Aí me identifiquei com o Nazarian quando ele busca essa história familiar. Isso é uma coisa muito importante da gente fazer, sabe? Refazer esses passos. É muito importante para nós, como artistas, como cidadãos, como seres humanos, para que a gente se conheça na profundidade, que a gente entenda, se explique em várias coisas e lance outros questionamentos que a gente nem percebia, né? Coisas que estão no nosso jeito de ser, de fazer, de estar no mundo e que a gente não se dava conta. Então, esse livro, Água de Barrela, para mim, foi um mergulho muito importante. Eu acho que eu sou antes e depois desse livro. Eu amadureci em todos os sentidos, né? Eu acho que eu desabrochei com ele, né? Como mulher, como escritora também, né? Eu comecei, né, no mundo da literatura com ele. E buscar esse real, essa realidade, mas a partir dela fabular, também foi um desafio enorme, né? Porque tem aí uma honestidade histórica que a gente tem que ter, mas, ao mesmo tempo, é um livro, né? A gente quer que o leitor mergulhe naquela história, que ele vá com a gente até o final. Então, tem vários recursos que a gente precisa lançar mão para que aquilo não fique parecendo uma tese, né? Uma tese de doutorado, de mestrado, de um trabalho acadêmico que tem outro propósito, que tem essa importância. Bebi muito nessa fonte, obviamente, mas não é o caso da literatura. Então, eu acho que a literatura até ela pode servir de apoio para todos esses estudos, né? Porque a história, se não é quem conta essa história, né? Alguém senta lá e escreve um texto sobre o período tal da história do mundo. E aí
aquilo passa pelo o filtro dessa pessoa que está escrevendo, né, desse historiador. Então, tem toda uma discussão acerca disso, e eu acho que no caso da gente que faz literatura, isso é algo necessário, né, muito necessário. Eu olho à minha volta, eu vejo que o Brasil é aquele samba da mangueira, né, as histórias que a história não conta. A gente ainda não conta um montão de histórias, de um montão de gente, de um montão de jeitos diferentes. Às vezes a mesma história, mas com outro viés, com outro olhar. E me incomodava sempre que se fala de pessoas negras no Brasil, ou existia um olhar muito acadêmico, estatístico, ou seja, você passa a ser um número, ou aquele lugar do estereótipo, ou, por que não? Ora, a escravidão foi um crime, então por que não a gente dar nome aos bois? O crime do Cais do Valongo é um crime, né? Então, eu acho que a literatura pode exercer esse papel de parar com os eufemismos e dar realmente os nomes e as caras que as coisas têm, tanto no sentido monstruoso como no sentido, né, Eliana, amoroso, se é que a gente deixa eu dar pode dizer uma assim. interrompida. Eu acho importante, nós estamos falando aqui para o Brasil inteiro, gente de vários países nos ouvindo, né? O espectro de alcance do Frei Araxá esse ano está diferenciado, é claro, por causa da pandemia, por causa do digital. E eu queria que você desse uma paradinha e contasse para as pessoas a história do crime do Cais do Valongo. O crime do Cais do Valongo. Bom, existe aqui no Rio de Janeiro, para quem não conhece, um lugar chamado Valongo, que é, muito resumidamente, para onde foi jogado, né? foi alocado todo o complexo escravagista do final do século XVIII, início do século XIX, né? Até a primeira metade do século XIX. Então, era um lugar que tinha um porto, tinham os locais de venda, tinham lá os lazaretos, né, para as pessoas que chegavam muito doentes, e tinha um cemitério, que era o cemitério dos Pretos Novos. Então, as pessoas que chegavam por ali, já dizem aí as pesquisas, entraram no Brasil entre 500 mil e 1 milhão de pessoas sequestradas da África, o lugar mais afroatlântico do mundo. Super importante essa palavra, sequestradas. Pelo amor de Deus, isso é importantíssimo na história da escravidão no Brasil. Pois é. E aí, como é que um lugar desse, onde 1 milhão de pessoas entraram, porque a gente sabe, né? Tem o número oficial e tem o número oficioso. Naquele queijo suíço ali entrou, foi gente que ninguém nem contou. Então, vamos botar esse número de 1 milhão. 1 milhão de pessoas, como é que a gente não estuda isso na história, na escola? Como é que não tem nenhum romance, nenhum livro que fale disso de uma forma mais contundente? Então, eu me senti provocada, né? Quando eu mergulhei nessa história, eu me senti provocada a escrever, e escrever com essa pegada policial, né? Com essa coisa fantasmagórica e terrível, e mostrar o Rio de Janeiro como personagem também da história, fora daquele glamour de cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro é lindo, todo mundo sabe, quem já veio ao Rio, né? É uma cidade linda, charmosa, encantadora, tem mil coisas do Rio de Janeiro, né? É uma cidade terrível por um lado, mas ela é muito fascinante por outro. Mas ela tem uma formação, ela tem um sangue, né? Ela tem um sangue que está em cada tijolo do que foi construído aqui. E esse sangue, ele não é revelado, né? Parece que aquelas histórias de CSI, que você tem que botar aquela substância, como é que fala? Luminol, né? Tem que botar aquela substância para a gente ver esse sangue. E eu acho que a literatura pode ser esse luminol. Ela pode revelar esse sangue que está oculto, que está ali, né? E que está em tudo que a gente vive aqui, porque a violência urbana que o Rio de Janeiro testemunha nada mais é do que a sequela gravíssima disso, que é um assunto que ninguém fala. Então, essas coisas todas do nosso cotidiano, né? E do meu cotidiano, como uma mulher negra brasileira morando no Rio de Janeiro, isso é impossível separar, para mim, né? Por enquanto, é impossível separar uma coisa da outra. Está no meu processo de criação, e eu acho que estamos aqui entre escritores, né? Um livro acaba estando dentro de outro. Então, pesquisando para o Água de Barrela, eu achei um monte de coisa do Cais do Valongo, usei. Pesquisando para o Cais do Valongo, eu achei um monte de coisa do Nada Digo de Ti, usei. Pesquisando para o Nada Digo de Ti, já achei outras tantas coisas. Então, é sempre uma cadeia muito, muito interessante. Acabou virando um projeto literário, né? Mas também não pretendo apenas escrever
por esse ramo. Comecei aí a estudar para ser colega do Rafael aí nos audiovisuais da vida, né? Oba! Porque a gente precisa dessa narrativa também, né? De estar nessa plataforma audiovisual. Santiago Nazariani, você é uma das pessoas mais inquietas que eu conheço. Inquietas em todos os sentidos, mas vamos nos divertir só na literatura, não é não, Rafael? Olha, você é roteirista, você é pesquisador, você tem um blog que eu não perco um texto que você escreve, apesar de que está meio ausente do blog. Agora você deu uma voltada legal, né, no blog. Queria que você falasse também para as pessoas que estão nos assistindo esse percurso. Dá uma puxada no seu percurso, desde o primeiro livro, Olimpo, e tudo, até agora, nesse sentido de se dedicar também, não só à criação, ao roteiro, aos livros policiais, mas também à tradução, né? Você é um excelente tradutor. Eu traduzi quase 100 livros, né? Tem muita coisa traduzida. E recentemente as pessoas estão me perguntando, nossa, mas como você consegue traduzir tanto? É que é o meu trabalho, né? Meu dia a dia é esse, né? O que eu faço é isso. Então, eu não tenho filhos, não tenho marido, não tenho ninguém, não tenho vida social, fico em casa. Rafa, ele vai começar, Então, É o clássico Nazariano. Ele fala quando eu vou a São Paulo, né? E a gente se encontra, ele fala, você sabe que eu não saio de casa não sei quantos dias. Ele é todo dramático. Agora vendo como é difícil a minha vida. Esse ano foi bom que todo mundo está vendo como é difícil a vida. A vida que todo mundo levando trancado em casa, sozinho, trabalhando. É a minha. É a minha vida há 20 anos, entendeu? Então, sempre foi meu cotidiano, assim, há muito tempo. E acho que eu escolhi a literatura. Eu estava falando isso recentemente. Eu estava falando com os alunos do ensino médio do Rio Grande do Sul. Eu tive um debate, estava contando para eles que eu escolhi a literatura, eu acho que muito por temperamento, não só por gostar de ler e tal, mas por temperamento de poder trabalhar sozinho, de poder criar sozinho, de não precisar dessa mediação, né, que outras artes têm. Eu já fiz série de TV também, já trabalhei em outros meios, mas diferentemente do Rafael, eu não sou esse cara agregador que gosta, né, de que vamos fazer algo junto, né? Contra a Thalita Rebouças aí fala, vamos fazer algo juntos, vamos fazer algo juntos. Eu prefiro fazer sozinho. Então, quando alguém tem alguma proposta e alguma coisa para me tirar um pouco e me chama, vamos fazer alguma coisa aí que eu possa me encaixar e que eu acho que eu consigo me encaixar, eu faço e é bacana e algumas vezes rola, mas eu não tenho essa coisa empreendedora muito assim do Rafael, de fazer projetos, vamos criar. Eu gosto de trabalhar sozinho, eu gosto de ficar aqui, de fazer meus horários. Eu não penso muito nessa coisa da criação coletiva. Então, para mim, é muito natural. A tradução veio muito por aí, assim, porque eu já gostava de trabalhar sozinho e já tinha morado fora do Brasil. Eu morei fora do Brasil algumas vezes. Então, tinha língua e se encaixou muito bem, assim, poder trabalhar, fazer meus próprios horários. Eu sou super disciplinado, por mais que minha casa seja essa zona aqui, né, que eu seja uma pessoa meio caótica, eu sou super disciplinado com horários, com prazos, né? Eu já trabalhei algumas vezes com o Rafael, inclusive de tradução e tal, assim, eu jamais fui um prazo, então... Mas me fala um pouquinho mais, Rafa, vamos aprofundar um pouquinho mais sobre a tradução. Você tem, o que você tem traduzido? Você escolhe ou trabalha sob demanda? Não, tem algumas editoras com que eu trabalho bastante, e geralmente o que vem eu faço, assim, a não ser que não seja algo que não tenha menor domínio, que seja muito distante de mim, mas eu traduzo muita coisa ruim que eu não gosto, mas que é trabalho, porque é isso, tem a tradução que paga minhas contas todos os meses. Aí, às vezes tem um debate, uma mesa assim, uma coisa aqui que dá um complemento, mas a renda fixa basicamente é tradução, que não é grande coisa, mas que ok, dá para pagar as contas. Então eu traduzo o que vem, tem muita coisa ruim, mas traduzo, mas tem coisa bacana também. Eu faço muito para Storytel, né, que é uma plataforma de audiobooks, eu faço muito a Agatha Christie. Eu traduzi a biografia do Woody Allen para a editora Globo, que está saindo agora.
traduzo algumas coisas de ficção científica, de terror, de suspense, que é mais minha praia, mas traduzo muita coisa, né? De livro de menininha, assim, bobinho, livrinho de romance e tal. Traduzo algumas coisas do português para o inglês, inclusive já traduzi coisas do Rafael, assim, coisas para vender lá fora. Eu traduzo o que cai para mim, que eu sinto que eu sou capaz. Assim, quanto mais eu faço, a capacidade vai aumentando, né? Por exemplo, tradução pro inglês é algo que eu não fazia, que eu achava muito complicado, e algo que ainda me leva mais tempo, muito mais tempo do que traduzir do inglês para o português. Então, é algo que eu faço menos, mas de uns 3 anos para cá, comecei a fazer para a Lúcia Riff, minha gente, gostou, começou a pedir para fazer para outros autores. Então, é isso. Aqui, agora eu vou fazer uma pergunta, começando pelo Rafa, que já tá, desculpa, pelo Santiago, que já está com a palavra, para os 3. Por que a preferência pelo gênero? Mistério, romance policial. E aproveita e fala um pouquinho também se existe, de fato, uma fórmula pré-concebida para isso. Né? O Rafa até dá aula, né, dá curso sobre isso também. Existe uma fórmula e existe também recursos para fugir da fórmula, para não ficar aquele padrãozão que é necessário, às vezes, para se fazer um filme, mas dá para fugir disso? Vamos começar com o Santiago, que já está com a palavra. Olha, eu sou muito mais do suspense, do terror, do que do policial, assim, né, da investigação. Na verdade, não trabalho muito nesse gênero. Mas eu sempre falo sobre isso, que eu acho que os gêneros, trabalhar com gêneros em geral, você tem que se apoiar em certos clichês, né? Porque o gênero quer provocar respostas imediatas do público, assim, né? O terror quer assustar, o drama quer comover, o pornográfico quer excitar, a comédia quer fazer rir. Então, muitas vezes você tem que você tem que recorrer a fórmulas, né, que você sabe que são garantidas. Então, isso muitas vezes faz com que a obra resvale no clichê, no estereótipo, porque você quer provocar medo, então você sabe que, né, que é o jump scare, você sabe o que é garantido, né? E eu trabalhei um tempo com pornografia, fazendo roteiros de sexo para o celular, né, no começo da minha carreira, na época que o celular ainda era muito por voz e tal. E era muita história isso, do bombeiro, da secretária, muitos dos clichês, assim. Então, eu acho que trabalhar com gênero é muito desafiador, porque você tem que provocar essas respostas, né? Você quer fazer um livro de terror, então você quer assustar, mas, ao mesmo tempo, né, que faço existencialismo bizarro, com essa fusão de gêneros, eu sempre quero dar algo além do assustar, né, das respostas imediatas. Então, é um desafio você trabalhar com o gênero, mas trazer as respostas conhecidas do gênero, né, sejam medo, susto e tal, e trazer algo novo, desafiador. Assim. Eu sempre acho que ou as pessoas vão achar que a literatura é mais descartável, porque é terror, é suspense, é uma coisa de entretenimento, de consumo fácil, ou as pessoas que gostam do gênero de terror, de suspense, vão falar, é literatura cabeça, ele não fez terror de verdade, não assusta, é muito, muito questionamento. Então, eu sempre sinto que eu estou sempre num pé em cada lado, assim, estou tentando equilibrar, mas eu acho que para mim é o desafio de fazer literatura de gênero, e eu gosto, assim, eu gosto muito de terror, principalmente, é algo que eu consumo muito, mais em cinema até do que em literatura, mas... Maravilha. Para mim, esse é o meu desafio, assim, como escritora, é fazer essa fusão de gêneros. Rafa, acho que o Santiago, o Nazariano fez a pergunta que eu queria te fazer. Como fugir do rótulo? Eu acho que, na verdade, o que nós temos em comum nessa mesa aqui, uma das coisas é justamente esse lugar em que a gente tem um pé em cada canoa, né? Ou seja, eu gosto muito da obra do Nasa e da Eliana, porque justamente eu percebo que tem uma vontade de contar uma história e bebendo propositadamente de um gênero específico, seja o terror, seja o policial, seja o crime e tal, e, ao mesmo tempo, fazer literatura, né? A gente já conversou muito sobre isso, Afonso. Acho que com vocês 3 eu já conversei muito sobre isso, né?
como a gente tem existe essa tendência quase emburrecedora, a meu ver, de separar o que entretém do que é a literatura, né? Quando, na verdade, a literatura, pelo menos que eu gosto, eu acho que antes de sermos escritores, somos leitores, é uma literatura que, pelo menos, como eu falei, a que eu gosto, é uma que transita no meio do caminho. Assim, eu não consigo, sei lá, dos autores contemporâneos, o Ian McEwan é um autor que eu adoro. Ele, para alguns, é o que o Nazarinha falou, para alguns ele talvez seja popular demais, então não é literário, e para outros ele é literário e por isso ele não pode ser popular. Então tem uma coisa de que é um ou outro, quando eu acho que o ideal é ser um e outro. O que eu busco no meu trabalho é ser um e outro, ou seja, tem um cuidado estético, um cuidado literário, um olhar para o narrador, para a palavra, para a escolha das frases, que é discutir temas, isso que a Eliana falou que eu concordo 100%, né? A literatura serve a isso, dar nome às coisas, apresentar ao leitor situações que nem ele imaginava conhecer sobre si mesmo, ou elementos que nem ele imaginava conhecer sobre a sociedade, sobre a humanidade. Enfim, eu acho que a literatura tem um pouco essa função de lançar luz a determinados assuntos ou personalidades ou questões, mas fazer tudo isso sem prejuízo de uma boa história. Eu confesso que um livro muitíssimo bem escrito, com inovações de linguagem, mais chato, eu não gosto de ler, assim como também um livro com uma história maravilhosa, cheia de viradas, mas como a Nazarena disse, descartável, também não gosto de ler. O que me interessa é ficar nesse meio do caminho. E a literatura policial, a literatura policial começa como uma literatura, uma espécie de livro-jogo, e daí, por isso, a ideia que muita gente ainda tem até hoje de que é uma literatura menor. Mas, como eu falei, isso é na origem do romance policial. Desde então, o romance policial ele tem alguns elementos, que são o crime, o criminoso, a investigação, e o que muitos autores perceberam ao longo dos anos, e isso não é recente, é algo que a gente já tem pelo menos um século, que é a percepção de que, caramba, fazer literatura policial é uma maneira de tratar de questões sociais, porque é isso que a Helena falou. O que é crime, o Alberto Mussa também faz muito isso. O que é crime numa sociedade diz muito sobre que sociedade é essa. A mente do criminoso, quando você tem as teorias da psicologia, você consegue tratar do ser humano ao tratar do criminoso. Aí a Patricia Highsmith, por exemplo, traz esse olhar mais psicológico do romance policial. O romance noir vem justamente para tratar da investigação sobre um aspecto social, ou seja, que crimes são cometidos nessa sociedade e por que são cometidos, e como são investigados e como são punidos. Que polícia é essa? Como é que essa polícia age ao crime? Com violência também? Então, a literatura policial ela tem muitas camadas e possibilidades. Então, por isso, mesmo que ela parta de elementos clássicos, vamos chamar de clichês, as possibilidades de tratamento desses elementos para fazer o gênero policial são infinitas. Claro, sem dúvida, você tem muitos autores que se limitam a fazer uma literatura policial de entretenimento sem qualquer outra pretensão a não ser mostrar viradas e fazer um malabarismo, fazer uma espécie de quase livro-jogo em que você entra naquela aventura e vai até o final. Mas muitos outros, e são esses outros que me interessam como autores, e pelo menos é o que eu tento fazer, e acho que o Nasa e a Eliana também, entrar nesse lugar em que a gente conta a história, usa os elementos do gênero, mas também subverte, traz coisas novas, traz elementos históricos, elementos brasileiros, né? Então, por exemplo, até você mencionou, Afonso, o meu curso online, ele é um curso que não é voltado especificamente para a literatura policial, ele é um curso, chama Escreva o Seu Romance, ele é um curso para escritores em geral, não só de gênero, mas sim de histórias narrativas, né? Então não serve tanto para crônica, não serve tanto para poesia, serve para histórias que têm elementos como narrador, protagonista, enfim, tal. E é um curso que é curioso, porque a primeira aula, aliás, é essa, eu falando, olha, gente, não tem receita de bolo. Aqui,
a função do curso é basicamente explicar quais são os elementos que você tem para trabalhar e para que você tenha consciência desses elementos. Agora, o que você vai fazer com eles é problema seu. Eu não vou escrever o livro para ninguém, né? Ou seja, é interessante você ter uma noção de para que serve, quais são as vantagens e desvantagens do narrador em primeira pessoa, as vantagens e desvantagens do narrador em terceira pessoa, como é que é o tempo narrativo, ponto de vista, enfim, explorar determinados assuntos, mas eu acho que a exploração desses assuntos é mais para você ter noção do universo, das ferramentas que o escritor tem à disposição, do que efetivamente dar uma fórmula. As fórmulas que há, sim, claro, cursos que oferecem fórmulas de escrita, e que não é o caso do meu, eu acho bastante limitador. Né? Legal. Bem, Eliana, a palavra é essa, né? Como fugir do rótulo. E, no fundo, o que o Rafa e o Nasa estão falando é que todos nós somos operários da palavra com um objetivo só, escrever um bom livro. Exatamente, exatamente. É isso que os dois falaram, né? Tem pouca coisa a acrescentar. Eu acho que eu me sinto, às vezes... Eu já fui... Essa acho que é a segunda ou terceira mesa que eu participo para falar, né, sobre romance suspense, policial. E eu me sinto, assim, uma escritora de suspense meio Nutella, né? Acho que raiz aí... Porque eu me sinto exatamente ali naquela encruzilhada, no meio do caminho de um monte de coisa. Eu sempre digo que são uns livros meio Exu, né? Exu é aquele cara da encruzilhada, que tanto aponta para um lado como para o outro, pode ser por aqui, pode ser por ali. Então, tem romance histórico, tem tudo ali misturado, obviamente que com um viés aí principal, no caso desses dois últimos, né, do suspense e do crime e tal. Só que eu acho que realmente é você se limitar muito, né, entrar numa caixinha, enquanto que a gente pode, alargar os horizontes, se a gente lançar a mão de outros recursos. Para mim é importante, muito importante. Então, tem uma coisa que eu acho que eu trouxe do jornalismo, eu sou jornalista de formação, né? Que é o título. Eu preciso ter o título do livro, né? Eu preciso. Não consigo escrever para depois pensar num título. Ele me serve como mais ou menos um norte, né? E eu raramente mudo. Acho que eu nunca mudei um título, porque é isso. Ele é aquela pedra fundamental do edifício. E depois, quem conta essa história, né? Qual é a voz que está contando? Quem é que está contando essa história? O último livro, esse Nada Digo de Ti, Quem Te Não Veja, eu fiquei pensando que, aliás, é uma frase enigmática, e é uma frase enigmática que está em vários jornais aí do século XIX, com umas cartas anônimas, que eu achei que o cara terminava sempre assim, ele queria falar muito mal de um padre lá e tal, não sei o quê, e aí ele terminava sempre assim, nada digo de ti quem te não veja. Eu falei, nossa, esse cara está ameaçando esse padre aqui nessa... E essa frase eu achei genial, porque tanto pode ser uma declaração de amor, como pode ser uma ameaça, né? E aí eu fiquei jogando com aquilo, achei muito bacana, eu adoraria dar o crédito de quem inventou se ele não tivesse não assinado as cartas que ele escreveu. Mas então tem esses elementos históricos, mas tem essa cenoura lá na frente, né? De, nossa, onde é que isso vai dar, né? Quem é que está contando isso aqui? Esse último narrador é um cara bem misterioso e no final ele se revela e é uma surpresa para quem não sabe, né? E é bacana isso, né? Da gente não o suspense ou a revelação pela revelação, mas que ela faça sentido e faça o cara voltar lá para frente. O crime do Caso Valongo, esse último também, várias pessoas me relataram isso, né? Quando eu cheguei no final, eu voltei para ler de novo, já sabendo, para eu poder pegar as pistas no caminho, né? Isso é legal, né? Isso é bom, porque aí nessa volta... É a história do jogo que o Rafa falou, né? Exatamente, né? E aí você consegue passar uma mensagem muito mais profunda. É sempre muito fascinante escrever tudo isso. E como é que você arquiteta isso? Como é que você faz? Você planeja? Tem muita gente, né, Rafa, né, que planejam o romance na colocação das peças do jogo. Você faz isso também? Olha, eu não sei, eu sou meio caótica às vezes para fazer as coisas, né? Elas vão saindo meio no impulso. Mas eu tenho, sim, uma espinha dorsal
e eu vou pensando nesses elementos que podem compor com aquele, né, com aquele caminho para onde eu quero que a história vá. Alguns personagens, eu acho que isso é uma coisa que, né, vários escritores podem relatar. Você pensa uma coisa, a história te puxa para outro lado completamente. Quando a gente, né, concretiza em palavras a história, né? Primeiro ela está aqui. Quando você coloca ela em palavras, ela ganha outro... É um rio que ganha outros fluxos. É uma coisa meio sobrenatural que acontece, né? E é bonito de ver, né? Alguns personagens ganham mais forças que outros, mas eu tenho cada vez mais esse processo mais consciente, né? Menos instintivo e mais consciente. Então, esse último eu construí, são 2 famílias e tal, e tem uns personagens que são meio soltos dessas famílias, mas eles têm sentido, eles têm ligação com essas famílias, tem toda uma renda ali tecida, né? Tem todo o crime do Cais Valongo também, ele tem todo, porque tem um sobrenatural no crime do Cais Valongo. Então, ele tem que fazer sentido, ele tem que começar de um jeito e tem que terminar fazendo sentido. Então, é toda uma costura que a gente vai fazendo, né? E é isso que é legal fazer. Maravilha. Agradecer ao pessoal da internet, tem muita gente aqui fazendo pergunta. Pedro Henrique Curte, Luiz Humberto França, Eufrásia, várias perguntas. E aproveitando, quem está aí assistindo, entra no YouTube e inscreva-se no canal do Frei Araxá, por favor. Bem, Nasa, agora eu queria te perguntar, Nasa, sobre você que sempre teve essa face militante, né? Você acha que durante a pandemia a literatura e as artes contribuíram para acirrar alguns pontos, principalmente do quesito na área das minorias, e trazê-los à tona mais um pouco, ou ainda isso continua subterrâneo, como o racismo, como a homossexualidade, entre outros assuntos aí que sempre ficaram, como a Eliana falou, no armário? Olha, eu sou meio cético assim quanto ao poder da literatura. Eu acho que a literatura, eu acho que inclusive dos trunfos da literatura é que você pode falar coisas que você não fala em nenhum lugar. Primeiro porque é uma arte que exige poucos investimentos, né? Uma arte razoavelmente barata, então não tem grandes incentivos envolvidos, né? A gente não precisa de incentivo público em tese para escrever, não precisa de grandes patrocínios. Então, a gente tem também essa independência, por não ter grandes investimentos, a gente pode falar o que a gente quiser, mas também alcança muito menos pessoas, né? Eu lembro, conversando isso, no ano passado, teve a história do Marcelo Crivella, né? Na Bienal do Rio de Janeiro, que ele encrencou com livros que eram direcionados a adolescentes que tratavam de temas homossexuais. Mas tem vários romances adolescentes de garotos, de meninos gays, né, que tratam da homossexualidade na adolescência, vários. Até meio, virou uma modinha de uns tempos para cá. Assim. Só que o Marcelo Crivella foi implicar exatamente por causa que era uma revista em quadrinhos, que era mais fácil dele enxergar as figuras, né? Figurinhas para colorir. Já que ele não leu mesmo, nem vai ler, né? Foi mais fácil dele enxergar, porque o que está sendo discutido dentro dos livros chega a muito pouca pessoa, muita pouca gente, e tem um poder de transformação também pequeno, mas ao mesmo tempo a gente consegue, eu sempre achei isso, assim, a gente consegue transformar menos a sociedade, tem um poder de comoção menor, mas ao mesmo tempo quem a gente alcança, a gente transforma mais profundamente, né? Quem lê um livro teu, você está falando muito mais profundamente do que se você estivesse fazendo uma música, ou sei lá, fazendo uma peça, ou que a pessoa fica dias, né, com o teu texto. Então, eu acho que é muito por aí. Eu lembro que eu fiz uma vez com o Chacal, que ele falou que ele, como poeta, ele nunca foi perseguido durante a ditadura, porque ninguém ligava para poesia, né? Enquanto os músicos, os atores estavam sendo perseguidos, os poetas ninguém ligava, porque quem liga para poesia? E eu já escrevi tanta coisa que no começo, assim, no começo não, até recentemente eu achava, nossa, isso aqui que estou escrevendo pode dar problema, nossa, isso aqui você nem sabe como
que ecoa no outro, assim, sabe? Porque realmente você está falando com pouca gente e tem pouco poder de comoção e tal. Então, eu acho que são dois pesos, duas medidas. Ao mesmo tempo que a gente tem pouco poder de transformação, é um lugar de resistência onde pode se falar coisas que não é falado em lugar nenhum, né? Até por, não só por temática ou tal, porque também o Rafael falou, assim, é diferente de fazer uma série, de fazer um filme que você tem orçamento, que você vai ter que contar os efeitos especiais, a quantidade de atores e tal. Livro você faz o que você quiser, você pode colocar a cena que você quiser, né, com quantas explosões de jacarés falantes você quiser, coisas que, se você fosse produzir em outros meios, seria muito mais difícil. Rafa, você acha que a pandemia acirrou essas questões e qual que é o papel da literatura nesse contexto? Não sei se acirrou, não. Não sei se acirrou as questões, não. Agora eu confundi. Eu tava para lançar livro, começou a pandemia, eu falei, nossa, pode ser bom lançar livro agora, porque as pessoas estão mais trancadas em casa, elas vão ter mais tempo para ler e tal, mas acho que as pessoas ficaram muito ansiosas, não sei se as pessoas leram mais, se elas viram mais séries, e o Rafael aí tá... Eu acho que o Rafael provocou essa pandemia para vender a série dele. Aí, começou. Tava demorando. Rafael, a culpa é sua. A culpa é sua. Fui eu. Você tava lá no laboratório chinês que criou. Mas fala, Rafa, o que você acha? Conspiratórias. Conspiratórias, que horror. Engraçado, eu entendo o que o NASA diz, sem dúvida o audiovisual tem um alcance maior. É engraçado, cada uma das... Hoje em dia, né, meu dia se divide entre fazer literatura e trabalhar para o audiovisual. E eu tenho um prazer distinto em cada uma das coisas. Eu acho que o audiovisual tem essa coisa que o NASA estava falando, do alcance, assim, né? Sem dúvida você chega a mais pessoas. Ao mesmo tempo, como envolve outras pessoas, envolve um orçamento, envolve tudo isso, você tem algumas limitações, você não pode fazer algumas coisas ousadas que você na literatura pode fazer, pode e deve. Agora, eu acho que nenhuma arte, e isso talvez muita gente discorde, mas eu pelo menos não gosto da arte que eu vejo que é a panfletária, no sentido de que claramente está apontando um dedo para alguma coisa. Eu gosto da ideia de uma arte que lança perguntas e provocações, em vez daquela que chega lacrando e respondendo tudo, sabe? Então, por exemplo, uma das coisas que eu mais gostei de fazer nos meus livros, eu tenho um livro chamado Jantar Secreto, em que o protagonista, que é o Dante, é gay, assumido, e está tudo certo com isso. Enfim, não é um livro sobre ser gay, não é um livro que trata de homofobia, não é um livro, não passa por nada disso. O protagonista é gay, ponto. E a história acontece, a história é sobre outra coisa, que não tem nada a ver com o fato de ele ser gay. E isso tem algumas consequências, porque foi bem no período que saiu uma matéria que deu maior polêmica até na época, essa matéria do Bolívar Torres no Globo, que era uma matéria de uma tendência de livros com protagonistas gays. E aí falavam, acho que do livro do Daniel Galera, falavam do livro do Michel Laube, falavam de alguns livros, e não falavam do Jantar Secreto, que havia saído no mesmo período. E aí eu fui perguntar na companhia, falei, poxa, por que não falaram do Jantar Secreto e tal? E aí falaram, puxa, a gente esqueceu que o protagonista do Jantar Secreto é gay, nem ocorreu. Porque é isso, porque não é a grande questão do livro. E eu tenho muita vontade de ver isso de maneira mais natural, sabe? Assim, claro que para que as questões das minorias ocupem lugar, é sim importante ter uma espécie de vigilância e de cobrança no audiovisual de atores negros, de profissionais mulheres, gays e tal. Tudo isso é muito importante. Mas eu anseio pelo momento, e vejo na literatura isso acontecer, no audiovisual também, em alguns lugares isso começar a acontecer, em que assim, cara, o natural é que você faz um personagem, um delegado, e o ator que vai fazer o teste, você faz o teste com atores brancos e negros. Você não faz um negro porque tem que ter o negro do filme, entende? E sim porque, cara, qual a diferença se o delegado é branco ou negro? Sabe assim, é isso que eu acho que a gente ainda está batalhando. Eu tento muito na minha literatura fazer
tratar de assuntos e questões que me interessam, mas de maneira que eu abrace muita gente. Por exemplo, e aí esqueci de dizer, o Jantar Secreto, ele foi um livro lido eu tenho leitores, por exemplo, que são, não vou dizer homofóbicos, mas são pessoas conservadoras. E eu acho ótimo, porque, para mim, o ideal é que essas pessoas vejam como é natural a história narrada da perspectiva de um gay. E não muda nada na história, entende? Eu gosto muito desse olhar também que a literatura permite, e que o Daza falou, a gente tem mais intimidade lendo um livro, né? Você cria uma relação mais próxima com um livro que com uma série ou com um filme que você assiste e depois vai falar de outra coisa, vai ver outra coisa. O livro, você de algum modo entra naquele universo. Muito legal isso. Eliana, a palavra é sua. Pois então, eu acho que, assim, naturalizar presenças é uma missão, né? É uma missão no Brasil e no mundo, né? Se naturalizar as presenças em todos os lugares. Muito se falou esse ano, muito em função da história lá do George Floyd, né? Muita gente descobriu que o racismo existe esse ano, 2020, e isso foi muito interessante ver os debates e tudo que as pessoas falaram a respeito. E a questão da representatividade. O que acontece é o seguinte, eu acho que a gente tem algumas urgências, né? Porque o apagamento e o silenciamento foi algo tão pesado durante tanto tempo, tá aí a pesquisa famosa da professora Regina Del Castanho, que não nos deixa negar, que a gente tem realmente umas urgências, algumas coisas que a gente precisa trazer à tona e contar determinadas histórias e trazer alguns protagonistas até para desmistificar alguns lugares, para que posteriormente eles sejam naturalizados. Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Porque, por exemplo, né, o crime do Casvalão tem uma questão que pouca gente fala, que é a questão do letramento dessas pessoas que eram escravizadas, e fala sobre a classe média, né? A formação da classe média, aquelas pessoas que estavam ali, que eram os comerciantes, que eram as pessoas ali, né? Não eram nobres, tinham aspirações à nobreza, mas estavam ali, naquela classe média. E aí, se a gente não conta essa história, a gente tem a tendência de repetir determinados lugares comuns, sabe? Então eu sinto a necessidade de desmistificar determinadas coisas, derrubar uns murozinhos aí, para a gente entender que a gente é mais complexo do que fez acreditar durante muito tempo, não sei, a literatura, o próprio audiovisual no Brasil. Eu concordo com o Rafael que a gente precisa colocar isso na corrente sanguínea das coisas, né? Se a gente for fazer uma relação de todos os personagens aí de novelas, por exemplo, que poderiam ser pretos, brancos, a origem, a cor não faz a menor diferença para a existência daquele personagem. Mas por que é que é a pessoa que vai selecionar o elenco? Por que é que o diretor, por que é quem pensa a história escala apenas uma atriz? Por quê? Né? Essa é a pergunta de ouro. Essa é a pergunta de $1 milhão que é fácil de responder. Porque a literatura, porque tudo aquilo que nos formou culturalmente naturalizou outra presença, que é a presença branca, masculina, heterossexual, blá, 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 nesses lugares. Então, é no automático já, né? O cara às vezes nem é um processo consciente. Vou escalar um louro, vou escalar um elenco 90% louro para uma novela em Salvador, que é a cidade mais negra fora da África. Isso, às vezes, é algo que está ali, né? Que é o natural do Brasil. Então, eu acho que a gente naturalizar as presenças é uma missão, mas a gente também trazer protagonismo para alguns grupos e algumas pessoas, eu acho que também é uma missão, né? Isso pode ser feito de uma forma... Eu sei lá, eu tenho uma dificuldade com essa coisa do panfleto, né? O que é panfleto que não é, né? Durante tanto tempo a gente leu apenas uma opinião, um jeito de olhar o mundo. Isso não seria um panfleto também, né? A gente só olhou uma narrativa, como diz a Chimamanda, né? A história única está aí, está posta. Como é que a gente vai quebrar ela? Eliana, nós temos mais algum tempinho? Ótimo, ai que bom. É o seguinte, como o Flieração é um fluxo, né, eu tenho que obedecer
as normas do tempo para que o próximo entre na hora certa e não dê nada. Sim, sim. Mas nós temos mais um tempinho e sobre esse assunto eu queria ouvir o Nasa, para inclusive pedir para encerrar. Por favor, Nazarian. Sobre as representatividades e tal. Então, é engraçado porque eu sempre entro caio em umas mesas assim de escrita underground. Uma vez eu fui chamado para um festival no México, que o Brasil era convidado de honra. Aí eu fui ver, os temas eram escritas periféricas, eram negros, eram minorias e tal. Eu falei, bom, eu entrei pela cota gay, né? Porque eu sou um cara branco, nascido nos Jardins, mas eu acabo entrando no segmento de minorias e tal por causa da homossexualidade. E que é real, assim. Eu acho que a homossexualidade não é só um rótulo que colocam, né, de você é gay, então você é underground e tal. Eu acho que talvez se eu não fosse homossexual, eu seria um puta Mauricinho, né? Porque eu sou de uma família dos Jardins aqui em São Paulo e tal. Mas a homossexualidade que me fez percorrer ir para outros caminhos, conviver com pessoas diferentes, né, de classes diferentes, porque não me bastava aquelas poucas pessoas que eu encontrava dentro aqueles poucos gays que eu encontrava dentro do meu círculo de amigos lá aqui dos Jardins e tal. Eu tive que ir além, eu morei em vários lugares e tal, então acho que isso expandiu muito a minha convivência, as minhas relações, assim. Eu vi recentemente uma crônica do Antônio Prata, que ele fala que ele nunca teve amigos negros, que ele nunca, para falar do racismo, assim, né, que ele nunca teve amigos negros, que ele nunca teve um patrão negro, não sei o que lá, porque ele é um branco, não sei o que, e que ele achava isso um problema, mas eu sou da mesma, eu sou da mesma geração, Antônio Prata, a gente poderia ter estudado na mesma escola, estudou escolas próximas e tal, mas a minha experiência é totalmente diferente, exatamente por ser gay, porque eu tive que conviver com minorias, sendo uma minoria, eu tive que procurar pessoas diferentes, de temas diferentes, eu gostava de coisas diferentes, então não me restringi, acho que isso me deu uma visão muito maior de mundo do que né, do que se eu ficasse restrito ao mundinho classe média alta dos Jardins. Na minha literatura, eu sempre procuro colocar essa diferença, não de forma tão militante, assim, eu concordo muito com o que o Rafael falou, assim, de que essa literatura panfletária, às vezes eu acho meio rasa, mas mais recentemente, principalmente com a eleição do Bolsonaro, com os rumos que o Brasil vem tomando, eu me senti mais responsável, assim, colocar representatividade. Então, acho que o Fé no Inferno, esse meu livro, né, que tem um protagonista, são dois protagonistas, basicamente, né, um armênio e um indígena homossexual. Então, eu achei que era importante colocar isso, assim, eu achei que era importante dar voz, colocar de forma mais incisiva, não necessariamente panfletária, mas dar voz a essas pessoas, né? Eu coloquei o homossexual indígena porque é um certo lugar de fala que eu tenho, né? Como homossexual, tem uma certa ascendência indígena também por parte de pai, assim, e armênio, né? Você pode chamar os armênios de minoria, né? Hoje em dia, os armênios são classe dominante no Brasil, mas já foram minoria perseguida, né, no Império Otomano, foram escravos e tal. Okay. Então, fiz esses paralelos. Santiago, eu acho que eu concordo com o Rafael que é complicado ser panfletário e tal, ficar querendo passar uma mensagem, mas eu acho que nos tempos de hoje a gente tem uma responsabilidade maior, assim, de mostrar representatividade, como a Eliana falou e como o Rafael falou, de mostrar outras vozes e outros temas. Obrigadíssimo, gente. Olha, desculpa não poder ficar a tarde inteira aqui como eu gostaria. O Fliarachá prossegue. Eliana, Rafael, Nazarian, muito obrigado.